Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para conhecer melhor o projeto Liga-te à Terra 7 da Raiz Editora e também para conhecer a equipa que o concebeu, que está aqui à minha esquerda, e vamos fazê-lo através de uma seleção de perguntas recolhidas nos últimos meses em escolas de todo o país, junto de centenas de professores e esperando respostas que possam clarificar todas as dúvidas. Connosco, a equipa que concebeu este manual, temos os professores Carlos Cachado, Cláudia Cadavez, Helena Paixão e Sandra Silvestre, e todos licenciados em Biologia, e eu não tenho estudos para estar nesta sala. Neste momento sinto-me... dão todos aulas nos concelhos de Loures e Vila Franca de Xira, e há 3 anos que dedicam grande parte do seu tempo a este projeto. Olá, bem-vindos. Agora sim, vamos passar então às perguntas. E as primeiras perguntas relacionam-se com os documentos de referência. Os documentos de referência que são o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais da disciplina. E a pergunta é: que competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória consideraram mais relevantes desenvolver com o vosso projeto? Consideramos que com o nosso projeto é possível desenvolver todas as áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Eu vou só dar alguns exemplos para não ser muito exaustiva. Através das geonotícias, por exemplo, podemos desenvolver a área de competências de linguagens e textos. O Liga-te Mais, sendo projetos de natureza interdisciplinar e colaborativa, pretendem desenvolver áreas de competências relacionadas com informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, relacionamento interpessoal, entre outras. Depois temos ainda o Liga-te ao Laboratório, que permite o desenvolvimento de áreas de competências de saber científico, técnico e tecnológico, e os geocientistas, os roteiros com a família e com os amigos, que permitem o desenvolvimento das áreas de competências relacionadas com o desenvolvimento pessoal e a autonomia. No dossiê do professor, os colegas podem encontrar mais informações acerca da forma como o nosso projeto se interliga com os documentos oficiais. Muito obrigado. Muito obrigado. E podemos então passar para a próxima pergunta. Muito obrigado. De que forma a estrutura do manual reflete a ordem das aprendizagens essenciais? Sim, reflete. Foi essa a nossa preocupação, obviamente, refletir a sequência de aprendizagens. No entanto, fizemos uma pequena alteração. Pegámos na estrutura interna da Terra e mudámos realmente a sua localização em termos de sequência. Porquê? Porque quando construímos este manual, ele tem que ser autónomo. Os alunos têm que ser capazes de ir para casa, fazer o seu estudo orientado e de aprenderem sozinhos com ele. E, portanto, ensinar um pouquinho da estrutura interna da Terra é fundamental. Os conceitos que a estrutura interna da Terra trata são fundamentais para o que vem a seguir, que é a teoria da tectónica de placas. É um conteúdo extremamente complexo, exige uma grande maturidade, exige grandes conhecimentos de física e de química, e eles não têm. E, portanto, pelo menos era importante que eles tivessem os conceitos relacionados com a estrutura interna da Terra. Daí a nossa opção de modificar a posição deste conteúdo. Obrigado. Eu concordo que eu, 44, ainda não percebi como é que funcionam as placas tectónicas, por isso agradeço muito. Seguimos agora para a Escola Básica 2-3 Mário de Sá Carneiro, em Loures, para uma pergunta feita pela professora Isabel Almeida. Alguns manuais fazem uma abordagem à geologia, por exemplo, com a temática das rochas metamórficas e magmáticas pouco aprofundada, não transmitindo os conhecimentos necessários aos alunos. Neste sentido, questiono qual a abordagem dos autores a esta temática. Olha, Pedro, nós partimos sempre, em qualquer temática, das aprendizagens essenciais e das metas curriculares. Portanto, esse é o nosso ponto de partida. Depois, no que diz respeito às rochas magmáticas e metamórficas, propomos também atividades práticas em que o aluno não só tem a possibilidade de identificar os diferentes tipos de rocha, como também perceber melhor os contextos em que ocorre a sua gênese, a sua formação e a sua também alteração. Ok. Muito obrigado. A professora Maria do Carmo Tavares, da Escola Básica 3/Secundária, Dr. Joaquim Gomes F. Alves, em Vila Nova de Gaia, pergunta: de que forma será privilegiado o trabalho prático e experimental no novo projeto? Haverá uma atividade associada a cada tema, com protocolo simples e com uso de materiais simples? Sim, claro. Em cada um dos temas é desenvolvido o trabalho experimental, como se não fosse possível termos dentro de uma área das ciências, não termos uma atividade experimental, e, portanto, isso é contemplado ao longo do manual. Temos uma rúbrica que se chama Liga-te ao Laboratório e, portanto, nessa rúbrica é explorado atividades experimentais simples,
porque muitos das escolas não têm equipamentos disponíveis e, portanto, tentamos utilizar materiais o mais manipuláveis possível e mais simples. Temos ainda também no caderno do aluno uma rúbrica que se chama Geocientistas e, portanto, que irá permitir ainda o desenvolvimento de atividades experimentais em casa, de forma simples. Com toda a gente pode ter acesso, não é? Toda a gente pode ter acesso. Muito obrigado. Exato. E então, seguimos para Guimarães, para a Escola Básica 2-3 João de Meira, e a pergunta é da professora Fátima Faria. Qual foi o motivo pelo qual optaram por um manual constituído por um volume e não por dois, reduzindo assim o peso para os alunos? Sim. Obviamente que o peso dos manuais é uma preocupação. Claro que sim, nós não deixamos de pensar nisso, mas ponderamos outros fatores também. E sabemos que hoje em dia, com a autonomia e flexibilidade de cada escola, não só a escola em si, o professor, e em função das características das suas turmas, pode alterar a sequência de conteúdos. E, portanto, assim sendo, faria todo o sentido o aluno ter o manual na íntegra. Ele pode sempre consultar o manual e ir à procura de conhecimentos que já trabalhou, pode inclusive procurar alguma informação que ainda não trabalhou, mas que é relevante naquele momento. Por outro lado, com o acesso à escola virtual, cada professor pode projetar o manual e, portanto, liberta assim os alunos do peso e, portanto, especialmente naquela altura em que eles trazem mais livros, uma vez têm disciplinas mais teóricas naquele dia. E, por outro lado, esta equipa também acredita que, com a evolução tecnológica, mais dia menos dia, os alunos vão ter apenas manuais digitais. O manual em papel, se calhar, vai desaparecer nos próximos anos. Sim, é natural, não é? Pensamos a evolução que sim. natural. Acreditamos. Não me lembro das coisas que me lembro da escola, é de uma mochila bastante pesada. Exato. Pronto. E a pergunta da professora Maria do Carmo Pereira, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, é: que metodologias ativas de ensino-aprendizagem propõe este projeto? De que forma se orienta os alunos a pesquisar sobre a realidade geológica que os envolve e o que podem aprender com ela? No dossiê do professor, no volume Gestão Flexível do Currículo, os colegas podem encontrar inúmeras atividades que nós já propusemos desde 2017 através das nossas newsletters e que implicam a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, nomeadamente a aprendizagem colaborativa, a gamificação, a aprendizagem com base em projetos, a aula invertida, entre outros. Todas essas atividades estão associadas à utilização de ferramentas digitais, também elas muito diversas, Kahoot, Mentimeter, Flipgrid, Quizlet, Socrative, inúmeras ferramentas digitais. Em relação às newsletters, elas podem ser encontradas pelos colegas na escola virtual. Através do Geomemórias, através dos roteiros com a família e com os amigos, através do Liga-te a Portugal, pensamos que os alunos são motivados e são encaminhados para a exploração do conhecimento geológico local e nacional. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, de Vila Franca de Xira, da Escola Básica 2-3 Soeiro Pereira Gomes, chega-nos a pergunta da professora Isabel Branco. E há propostas para trabalhos de projeto? Há propostas para trabalhos de projeto. Nós temos uma rubrica que é o Liga-te Mais, que pretende precisamente trabalhar de uma forma interdisciplinar e de uma forma colaborativa. Tivemos o cuidado de, nas disciplinas envolvidas em cada um dos projetos, irmos ao encontro das suas próprias aprendizagens essenciais do 7º ano e, para além disso, envolvemos sempre também a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Portanto, vai ser nela que vai acabar por confluir todo o trabalho que vai ser desenvolvido pelos alunos nas diversas disciplinas. Muito obrigado. E tempo agora para uma pergunta da professora Susana Spratley, da Escola Básica 2-3 Lessa do Balio, da AEPL. O manual incorpora simuladores virtuais. Quais são os simuladores virtuais que aconselham e que poderíamos usar na sala de aula? Sim, o manual incorpora 7 simuladores. Portanto, tentamos distribuir esses simuladores ao longo dos vários conteúdos presentes no manual. E, portanto, dessa forma, temos simuladores que abordam, por exemplo, o vulcanismo, a sismologia, outros que envolvem o transporte de sedimentos, outros que envolvem a formação de cristais, entre outros. E, portanto, dessa forma, isso irá permitir ao aluno manipular variáveis, portanto, ir um pouco mais além do trabalho experimental que se faz tradicionalmente no laboratório e, portanto, dessa forma,
perceber como é que a ciência funciona, portanto, fazer uma abordagem com recursos também às tecnologias. Portanto, todo este material estará disponível na escola virtual e, portanto, será acessível aos professores que adotarem um manual. Portanto, os alunos agora têm simuladores virtuais. Têm simuladores virtuais. Eu seria um aluno tão feliz. Conseguem manipular as variáveis e, portanto, a partir daí tentar especular qual será o resultado previsível. Só estou a pensar que nasci muito na geração errada. Eram 30 anos à frente. 7 simuladores. 7 simuladores. 7 simuladores. Bom, então, uma pergunta seguinte. E para todas estas atividades e estratégias que apresentam, existem guiões de exploração e instrumentos de registro e de avaliação? Sim, claro. No dossiê do professor, os colegas vão encontrar guiões de exploração, por exemplo, de algumas das rúbricas do manual, nomeadamente o Poderás Ser, o Lucidência Ação e o Liga-te Mais. Depois também encontram guiões de exploração acerca das outras peças do projeto, Geomemória, Geoquiz, Geonotícias, dos cartões O que é e também das próprias newsletters. Em relação à avaliação, não é? Que para nós é um tema muito importante porque consideramos que a avaliação deve ser formativa e contínua. No manual, por exemplo, existem fichas de avaliação diagnóstica no início de cada subtema, existem exercícios de aplicação ao longo dos capítulos, fichas de consolidação no final dos capítulos e ainda uma ficha global no final do manual. Temos também o caderno de atividades, com fichas formativas e fichas de desenvolvimento, e no dossiê do professor ainda existem fichas formativas, fichas sumativas, fichas adaptadas, questões-aula. Depois podemos pensar ainda num contexto mais informal de avaliação formativa que os professores podem utilizar os cartões do GeoQuiz, os cartões do O que é e ainda os quizzes da escola virtual. Relativamente aos registros de avaliação, consideramos que é importante hoje em dia, até tendo em conta o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que o professor consiga fazer uma recolha diversificada de informações acerca das aprendizagens dos alunos. Nesse sentido, as professores de Ciências Naturais costumam recorrer a uma série de tarefas muito diversificadas. Para avaliar essas tarefas, nós propomos no dossiê do professor, no volume Recursos Essenciais, várias rúbricas de avaliação específicas para cada tarefa, nomeadamente comunicações orais, apresentações multimédia, resumos, folhetos, cartazes, relatórios de atividades práticas, etc. Todos estes materiais depois também poderão encontrá-los em formato editável na escola virtual. Muitos materiais. Não faltam, não é? Há muito com que se entreterem, sem dúvida. A pergunta da professora Bruna Louriceira, da Escola Básica 3/Secundária Sá da Bandeira de Santarém. A pergunta é a seguinte: os autores estão disponíveis para disponibilizar materiais e formação aos alunos quando os temas dos domínios de autonomia curricular estão relacionados com a disciplina? Sim, claro que sim. Estaremos disponíveis dentro daquilo que nos for possível, até porque desde 2017, como a Lena há pouco referiu, nós fazemos as nossas newsletters. As nossas newsletters são sempre baseadas em ferramentas digitais e ao longo destes anos nunca repetimos uma ferramenta digital, fazemos questão de tentar estar a par de todas estas ferramentas que vão aparecendo e de criar atividades a partir delas. E estas ferramentas são realmente uma mais-valia hoje em dia. O ensino através das metodologias ativas é extremamente importante, é uma maneira de nós cativarmos os nossos alunos e, portanto, nós vamos continuar a produzir estas atividades e estaremos disponíveis para ajudar naquilo que for possível. E muito bem. E agora, uma última pergunta, que engloba todas as outras. Porquê é que os vossos colegas devem escolher este projeto? Ora bem, os colegas devem escolher este projeto. Quando nós olhamos para este título, Liga-te à Terra, penso que o título é extremamente forte, no sentido de levar os alunos a uma ligação ao planeta, à geologia. Nós partimos neste projeto de essencialmente realidade local, portanto do cotidiano do aluno. Fazemos uma abordagem com princípio, meio e fim, direcionada para um entendimento do programa no seu todo. Este manual tem uma revisão científica do professor Dr. Miguel Brito.
Tem uma certificação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto o rigor científico está presente e permite, de facto, que o trabalho seja feito de uma forma autónoma, de forma muito diversificada, atendendo à quantidade de materiais, muitos manipuláveis, que estão presentes no nosso projeto. Portanto, fica o convite para a adoção do nosso manual e do nosso projeto, porque poderá ser, de facto, esta ligação ao planeta Terra na sala de aula, mas também fora da sala de aula. E é, sem dúvida. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado aos professores Carlos Cachado, Obrigado. disse bem, não disse? Cláudia Cadavez, Helena Paixão e Sandra Silvestre, pelos esclarecimentos. E este é o Liga-te à Terra 7 da Raiz Editora. Até à próxima.